No Salmo que expusemos hoje pela manhã, nós voltaremos ao Salmo de número 17. Salmo de número 17. A exposição será da última parte deste Salmo, do verso 13 até o verso de número 15. Diz assim o Salmo: Ouve, Senhor, a causa justa, atenda ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina meus ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém. Podem se assentar. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, a tua palavra, Senhor, está aberta e será exposta mais uma vez. Rogo a ti, Senhor, que me concedas graça, que me deis a graça de expor a tua palavra com clareza, que aqueles que aqui estão possam ser instruídos, edificados por ti, Senhor. Ó Deus, usa-me, dá-me vigor físico, mas especialmente, ó Deus, vigor espiritual para proclamar a tua verdade. É o que peço a ti, ó Deus, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós contemplamos e ouvimos a exposição deste salmo hoje pela manhã e nós vimos como Davi, ele apresenta a sua oração e a razão dele apresentar a sua oração é que ele é alguém que estava sofrendo. Ele estava sofrendo com a oposição, com a inimizade de homens maus. Ele estava sofrendo com falsas acusações a seu respeito. Ele estava sofrendo com acusações provavelmente feitas por Saul e por homens associados a Saul. E essas acusações se levantavam contra ele, porque esses homens realmente falavam que ele tinha cometido algum pecado, que ele tinha feito algum tipo de mal, e coisas que, na realidade, não se conformavam, não eram verdadeiras. Não estavam condizentes com a realidade da vida de Davi neste aspecto. Por essa razão, então, ele vai, ao lidar com essa questão, ele vai começar a orar ao Senhor. Vimos que a primeira coisa que ele faz, em meio às acusações falsas que ele sofre, é rogar a Deus. Ele ora ao Senhor. Ele apresenta ao Senhor a sua própria queixa. Ele diz: ouve, Senhor, a causa justa. Atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos, que procede de lábios que não são enganadores, que procede de lábios que não são mentirosos.
Ele é alguém que está plenamente consciente de que ele não é culpado daquele pecado que o acusa. Ele não é culpado daquilo que os homens falavam acerca dele. Por essa razão, ele pode dizer para o Senhor julgar. Por essa razão, ele pode dizer para o Senhor sondar o seu coração. Por essa razão, ele pode dizer para o Senhor prová-lo. Ele não tem feito o que é errado. Ele não tem imitado os homens nas suas práticas pecaminosas. Ele é alguém que tem andado nas veredas do Senhor. Os pés dele não resvalam. Ele tem andado em santidade e ele está em paz. Vimos que isso aponta e fala muito sobre Cristo. Davi fala em termos relativos. Ele fala acerca de Cristo, aquele que de fato nunca cometeu pecado algum, aquele que nunca realmente resvalou os seus pés. Mas ele era alguém que também procurava andar no temor do Senhor. Vimos que ele não somente clama ao Senhor numa oração pela verdade, pela justiça, mas ele clama ao Senhor também pela bondade do Senhor, pelo amor de Deus manifesto. O amor de Deus que deveria ser manifesto em atos de socorro, em atos de redenção, em atos de salvação, em atos de proteção para com aqueles que eram a menina dos olhos do Senhor, ou que são a menina dos olhos, que o Senhor guarda embaixo de suas próprias asas. Vimos então que Davi, agora, ele ora confiante, ele não pede para que Deus o escute, ele está plenamente consciente de que Deus escutou a sua oração. E que Deus é aquele que o guarda, é o que o preserva, é o que o sustenta. É o Senhor quem faz todas estas coisas, apesar de toda a inimizade ferrenha dos seus inimigos. E aprendemos que podemos, semelhantemente, orar ao Senhor, confiando nele, sabendo que ele é aquele que vai mostrar as suas maravilhas em atos redentores e de proteção, porque ele é aquele que ama o seu povo e então age em favor do seu povo. Davi, então, descansa com alegria, apesar da possibilidade dele perder até mesmo a sua própria vida. Mas então, nós chegamos à terceira parte do Salmo. A primeira parte, do verso 1 ao 5. A segunda parte, do verso 6 ao verso 12. E a terceira parte, do verso 13 ao verso número 15, que nós tratamos brevemente na manhã deste domingo. Ele vai então agora, irmãos, ele vai mais uma vez se dirigir ao Senhor. E ele agora, a partir do versículo 13, ele vai levantar a sua voz, clamando ao Senhor para que o Senhor possa intervir. O clamor dele é para que o Senhor possa agir de fato. A ideia aqui é dita, olha, ele diz, verso 13, levanta-te, Senhor. Note, mais uma vez, ele dirige as suas palavras ao Senhor Deus, Javé, ao Senhor Deus, Iavé, ao Deus infinito, eterno, imutável, ao Deus todo-poderoso, ao Deus que se relaciona de um modo muito especial com o seu povo, por estar num relacionamento pactual com aqueles que foram salvos, alcançados por ele. Ele levanta então e diz, levanta-te, Senhor, defronta, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Esse tipo de oração, irmãos, que ele começa a nos apresentar aqui, é o que nós chamamos de uma oração imprecatória. Ele pede para que o Senhor caia com juízo sobre os seus inimigos. É uma oração para que o Senhor ele venha e se levante como um guerreiro para lutar, para pleitear a batalha que é de Davi e que também é do próprio Senhor. Davi, ele age como um representante do povo do Senhor. E à medida que os homens se levantam para perseguir Davi, perseguem a igreja do Senhor, perseguem, consequentemente, o próprio Deus. Não é essa a conclusão apresentada em Atos capítulo 9, revelada a nós por Lucas, quando, ao escrever da ocasião em que Paulo perseguia a igreja, o Senhor, então, em sua glória, se manifesta diante de Paulo e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? A quem ele perseguia? Ele perseguia a igreja, mas ele diz, você está perseguindo a mim.
está perseguindo ao próprio Senhor. Então, Davi, ele era alguém que agia como um representante pactual do povo de Deus. E quando esses homens mal se levantavam contra ele, contra o povo e contra o próprio Senhor. Mas ele diz, levanta-te, põe-te de pé e luta então, defronta-os, arrasa-os. O desejo dele é para que o Senhor, de fato, destrua completamente os seus inimigos. O desejo dele é para que o Senhor ele possa lançar de uma vez por todas os seus inimigos numa condição de absoluta incapacidade e derrota, humilhação. Ele diz, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Veja, são ímpios, homens que não se dão por arrependidos, homens que não desistem dos seus intentos maus, e ele diz, olha, levanta com a tua espada. Ele diz, não é a minha espada. Ele não levanta a sua própria espada para travar uma batalha com a força do seu próprio braço. Ele chama o Senhor, que se levanta como um guerreiro com a sua própria espada para ferir o inimigo do seu povo, o inimigo do seu próprio servo Davi. Então, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Então, note, irmãos, o clamor deste homem. Ele não está aqui agindo como um homem que quer se vingar dos seus inimigos. Davi, ele não está perturbado ou preocupado com a sua própria glória ou simplesmente com a glória do seu reino. Ele sabe que associada à glória do seu reino está a glória do seu Deus. Quando os homens se levantam contra ele e podendo feri-lo, esmagá-lo, vencê-lo, deste modo seria como que uma indicação de que o Deus de Israel fora vencido, esmagado, destruído por seus inimigos. A oração imprecatória, então, não é no desejo de que a sua própria justiça seja vindicada, mas a justiça de Deus. Ele está, em última instância, preocupado com a glória e o reino daquele que é o seu Senhor. Ele não é motivado por interesses particulares somente. Ele não é motivado por vingança. Ele sabe absolutamente que a vingança não pertence a ele. Ele está plenamente consciente de que a vingança ela pertence ao próprio Senhor. É o próprio Deus e é o Senhor somente. É Ele quem faz isso. O apóstolo Paulo, inclusive, nos ensina essa realidade. Quando nós olhamos o que é dito em Romanos capítulo 12, ele vai nos dizer assim, Romanos capítulo 12, a partir do versículo de número 17. O salmista agiu inclusive assim, ele não vai pagar ninguém por mal, veja só, o apóstolo diz, Romanos 12, 17 em diante, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então note que não há espaço, irmãos, na Escritura, e esta é a realidade do próprio Davi, para nós erguermos a nossa própria espada para ferirmos alguém, de modo a dar lugar, a dar espaço, largas à nossa própria ira e indignação. Então, o revidar ou o retribuir com a mesma paga, o procurar fazer justiça com as nossas próprias mãos, não é o tipo de coisa que está em conformidade com a vida piedosa, não está em conformidade com a vida santa que envolve todos aqueles que têm uma esperança que é bendita. Vocês devem se recordar, ao final deste salmo, este homem tem uma esperança na eternidade, e isso é o que guia a sua vida naquele momento. Ele vive de modo santo. Aqueles que têm a bendita esperança vivem de modo puro. É o que o salmista diz, como nós vimos em 1 João, capítulo 3, ou melhor, João diz o apóstolo em 1 João, capítulo 3.
sobre a realidade de que aqueles que têm esperança no Senhor, na glória eterna, de contemplar a Deus, estes são aqueles que vão procurar se purificar como é puro o próprio Senhor. Então ele é alguém que procura andar de um modo que é reto, mas ainda assim, irmãos, ele pode suplicar a Deus, porque ele sabe que é ao Senhor que pertence a vingança. Ele sabe que o Senhor Deus, que é justo, haverá de julgar todos os homens, manifestando toda a sua ira, caindo sobre eles com manifestações várias de juízo. E nós podemos, irmãos, semelhantemente ao salmista, suplicar a Deus que o Senhor caia com a sua justa ira sobre os homens maus que se levantam contra o seu povo, que se levantam contra o ungido do Senhor, que é o próprio Cristo, que se levantam contra o próprio Deus. Nós podemos suplicar ao Senhor. E Ele pode, sim, cair com juízos temporais sobre os homens maus. Ele pode cair e cairá no grande e glorioso dia com toda a sua justa ira sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que não se renderam a Cristo, sobre aqueles que não confiaram e não foram salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso sim haverá de acontecer. Oremos nós por isso ou não. Isso haverá de vir, porque o próprio Senhor Deus determinou o dia. O Senhor mesmo decretou que isso haveria de acontecer. E Ele, como um Deus verdadeiro, não pode voltar atrás. Ele tem de dar a cada um aquilo que eles merecem. Nós não seremos condenados e não experimentaremos grande juízo, porque alguém experimentou por nós Cristo. A nossa dívida foi paga. A ira que deveria cair sobre nós, caiu, mas não sobre nós, sobre Cristo. E então nós não experimentaremos o juízo final de modo algum por causa de Cristo, somente por causa dele. Então, estamos libertos de experimentarmos tamanha amargura e dor, porque Ele mesmo foi aquele que até mesmo clamou em meio ao juízo de Deus. Quando Ele clama e grita, como posto em Marcos capítulo de número 15, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A ira do Senhor Deus caiu sobre o seu próprio Filho e certamente haverá de cair também sobre todos aqueles que se levantam contra o seu reino. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que nós podemos orar para que o Senhor manifeste o seu juízo temporal e fira os nossos inimigos. Nós podemos também suplicar ao Senhor para que estes possam se render àquele que haverá de julgar o mundo, que é o próprio Cristo. O Salmo 2 fala acerca daquele que é o ungido do Senhor. Aquele contra quem os homens e os ímpios e reis dessa terra se rebelam. Ele é aquele que vai vir e vai então se voltar contra seus inimigos. Mas note o que diz o salmista no Salmo 2, a partir do verso 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Há promessas de juízo, mas há um escape, há promessas de salvação. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Beijai o Filho, para que se não irrite. Sujeitem-se ao Messias, rendam-se a ele, e vocês serão salvos. Do contrário, experimentarão sobre si toda a ira de Deus e a condenação eterna. E não há palavras que possam descrever com justiça quão amargo será o fim de todos aqueles que não se renderem a Cristo.
Ele clama então, irmãos, no versículo de número 13, para que o Senhor, ele fira os seus inimigos, para que ele destrua completamente. E nós sabemos, isso um dia haverá de acontecer pelas mãos do próprio Filho de Deus, que virá como um juiz para julgar o mundo. Mas ele vai dizer mais, irmãos. Ele nos diz, levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enche dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que nele e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Então ele diz, olha, com a tua espada fere-os, com a tua mão, Senhor, Javé, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida. É interessante. Ele vai chamar os seus inimigos de ímpios e ele vai chamar eles de mundanos. E por que razão eles são mundanos? O texto nos mostrará que eles são mundanos porque eles amam as coisas deste mundo. Porque eles amam as coisas deste século. Porque eles encontram apenas alegria e prazer nas coisas momentâneas que passam como um vento. O texto nos diz, olha, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida. Desta vida e desta vida apenas, não além dela. E cujo ventre tu enches dos teus tesouros. O Senhor os dá muita abundância, muitas riquezas, prosperidade, até mesmo filhos. E prosperidade que vai além, que vai ficar para os filhos e filhos dos filhos, mas coisas que são dadas por Deus, que vêm de Deus, bênçãos do Senhor, mas que esses homens, cujo quinhão é apenas desta vida, esses homens, ao invés de se voltarem para o Senhor, dando todo louvor e glória a Ele e descansando nele, depositando esperança e confiança nele, não se voltam para Deus e isso servirá unicamente para a própria condenação deles. As riquezas que eles recebem, todos os benefícios que abraçam, todas as bênçãos materiais que desfrutam, é a única coisa que eles têm. A vida deles tristemente, se resume apenas a esta vida, não além. São a realidade dos dias do próprio Davi. Será que a mesma coisa nós podemos falar acerca do mundo em que nós vivemos hoje, irmãos? Os homens amam as coisas deste mundo. Os homens amam os prazeres deste mundo. Os homens se deleitam e amam mais o mundo do que a Deus. É exatamente isso, inclusive, o que o próprio apóstolo João vai falar lá em 1 João, capítulo 2, quando ele vai dizer assim a partir do versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Os homens se apegam, lamentavelmente, a coisas que não trarão, de forma alguma, qualquer tipo de satisfação. E viverão em busca de mais, de mais, de mais e de mais, mais e mais, e nunca encontrando pleno contentamento. Inclusive, então, isto que é percebido pelo próprio profeta Isaías, em Isaías capítulo 55. São homens que gastam o seu dinheiro com pão que não é pão. Ele diz assim, Isaías 55, verso 2, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Eles comiam ou abraçavam coisas que pareciam que eram pão, mas não era pão.
não trazia satisfação ao coração. Essa é a realidade dos homens deste mundo. E você vê, até mesmo aqueles que têm muitas abundâncias, muita riqueza, mas ainda sempre falta algo. E se você perguntar o que falta, ele diz, falta mais dinheiro. Falta mais isso. Falta mais aquilo. Eles nunca estão com o coração preenchido de satisfação. Por quê, irmãos? Porque as coisas deste mundo nunca satisfarão o homem. Eles podem buscar como for. Eles podem buscar incansavelmente. Eles podem ter tudo. Mas se não tem o Senhor e não tem a esperança bendita como revelada na Escritura, eles não têm absolutamente nada. Ao passo que aqueles que não têm nada nesta vida, mas têm Cristo e a bendita esperança da vida eterna, têm muito. E muito mais riqueza, é muito mais rico do que qualquer homem cheio de dinheiro no bolso neste mundo. E os homens precisam entender, irmãos, esta realidade. Os homens, lamentavelmente, vivem em busca daquilo que nunca preencherá o vazio que há na própria alma deles. E eles precisam ser despertados aqui nesta vida. Porque virá o dia em que não poderão, de modo algum, se arrepender e abraçar a Cristo. É o dia glorioso do Senhor. Quando será? Não sabemos, irmãos, o que essas pessoas precisam entender. Essas pessoas precisam entender que elas precisam de Cristo hoje. E precisam se arrepender dos seus pecados e abandonar o apego às coisas deste mundo como se fosse a coisa mais importante. E veja, não é que os prazeres deste mundo são necessariamente errados. Não que ter recursos, não que ter boa casa, um bom carro, filhos e mais filhos, bênçãos, passada de filho para filho, de pai para filho. Isso não é um problema, mas o amor a isto sim é um problema. O problema não é o dinheiro, o problema não são as posses, o problema é o amor a tais coisas. E é isto que os homens fazem, amam as coisas e se perdem lamentavelmente. Mas eles precisam saber que há alguém que é livremente oferecido a eles. E nós somos aqueles que devem ser instrumentos de Deus para apresentar este Cristo a quem eles precisam se abraçar. E então, uma vez abraçando a Cristo, terão também uma bendita esperança que haverá de trazer satisfação ao seu coração. Eles terão satisfação em Cristo e satisfação nas benditas esperanças da glória com Cristo. Mas precisamos chamar, como Isaías clamava, aqueles homens que se abraçavam com um pão que não era pão, que não satisfazia. Ele dizia, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós, o que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele oferece a graça da salvação, ele oferece as bênçãos que só podem ser encontradas na pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, em quem todos aqueles homens que estavam perdidos poderiam encontrar plena satisfação e absoluta alegria nesta vida já. E também plena absoluta alegria na vida eterna vindoura. É como o próprio Cristo fez, apresentando aos homens em Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 28, quando Cristo então nos diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que os homens precisam entender. É isso que eles precisam ouvir. É este Cristo que eles precisam se abraçar para que possam ter, junto a nós, a bendita esperança e alegria eternas de salvação com o Senhor para todo sempre. É isso que você poderá desfrutar. Você que hoje não conhece a Cristo aqui, você, criança, adolescente, jovem, homem, mulher, adultos,
corra para Cristo. Nele você será satisfeito completamente, nesta vida e na vindoura. Porque é justamente isto que esse homem ele experimenta aqui, irmãos. Quando nós olhamos para o texto, o versículo de número 15 vai nos dizer: eu, porém, um contraste imenso entre o que os homens nutriam, os desejos dos homens, os homens ímpios e o próprio salmista. Eu, porém, que diferença! Na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Eu, porém, na justiça, farei o quê? Contemplarei a tua face. Ele está falando que vai contemplar a face de quem? Contemplar a face do seu Deus. Nós cantamos isso hoje já, sobre contemplar a face do nosso próprio Senhor. O salmista, no Salmo 11, verso número 7, nos disse: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Que coisa, irmãos, impressionante o que este homem nutre na sua própria alma. Ele nutre o desejo de contemplar a face do seu Senhor. Mas ele diz mais: como ele contemplará a face do Senhor? Ele vai dizer assim: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face quando acordar. E a ideia aqui, irmãos, isso era uma linguagem usada naqueles dias pelo povo hebreu, e a ideia aqui do próprio salmista é que ele haveria de acordar de quê? Da morte. A ideia é que é como se ele imaginasse: eu vou morrer. Esses homens haverão de tirar a minha vida. Eu vou ser vencido, esmagado. Mas quando então eu morrer, eu sei que eu haverei de acordar. E quando eu acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Quando ele acordasse, quando ele morresse, ele haveria de contemplar a face do seu Senhor. Quando ele acordasse, ele haveria de contemplar o seu Deus e se conformar à semelhança do seu Senhor. E ele haveria de estar plenamente satisfeito com isso. Aqui, irmãos, neste Salmo de número 17, bem como o Salmo de número 16, que ouvimos a exposição no último domingo do mês passado, que vai falar sobre essa gloriosa expectativa desde o Antigo Testamento da gloriosa doutrina da redenção. Da ressurreição, da redenção completa, quando estaremos com o nosso Senhor. O salmista já aguardava por isso no Salmo 16. Nós vimos, ele diz assim, verso de número 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Expectativa de, uma vez morto, ressurreto posteriormente pelo próprio Senhor. Aqui, eu haverei de morrer, mas haverei de acordar e me satisfarei com a tua semelhança. A ideia é que ele vai ressuscitar e ele vai estar satisfeito por estar junto ao Senhor para todo sempre. A expectativa dele e os olhos dele estavam na glória. Os olhos dele estavam fitos em estar para sempre na eternidade com o seu Senhor, contemplando a face do seu Deus. E isso era o que guiava a sua própria vida. E com isso e nisso, diferente dos homens que tinham a sua alegria e satisfação nas coisas deste mundo, somente ele ia muito além. A sua alegria estava além da morte, além do túmulo, além desta vida. Que esperança bendita, a esperança nutrida por este santo servo de Deus naqueles dias. A revelação de Deus não tão clara como aqui temos. O livro não tão escrito, todo escrito como nós o temos.
Cristo não havia ainda sido morto e ressuscitado. Não havia sido ainda assunto aos céus, mas que alegria este homem, com o pouco vislumbre que ele tinha, mas suficiente para encher o seu coração de absoluta alegria e satisfação no seu Senhor e na glória com o seu Senhor. Ele desejava, então, ver o seu Deus. Isso ardia no coração deste homem. A glória do céu, disse alguém, não é como a glória deste mundo presente, que duram apenas por um momento e, por assim dizer, perecem no uso, nem como estado de santidade e felicidade em que Deus criou o homem inicialmente e que, pela mutabilidade da sua natureza, lhe era possível perder, mas é estabelecido pelo decreto de Deus, fundado na virtude do sangue de Cristo, que comprou para o seu povo a redenção eterna e no pacto da graça estabeleceu uma herança sobre eles como uma possessão eterna. Muito diferente e muito superior a qualquer possessão neste mundo. Este homem, então, irmãos, ele era alguém que procurava agora viver neste mundo com a expectativa e os olhos fitos no alto. Ele vivia no temor do Senhor em santidade, porque ele tinha uma esperança que estava além deste mundo. E como disse Jonathan Edwards, ele vai falar sobre a realidade das marcas que devem ser encontradas naqueles que habitarão o céu. E entre as marcas ele vai nos dizer assim, ele vai dizer primeiro, aqueles que têm essa esperança, que habitarão no céu, são aqueles que tiveram o princípio ou semente do mesmo amor que reina no céu, implantado em seus corações neste mundo, na obra da regeneração. Quando o Senhor, então, por meio da palavra, o Espírito Santo de Deus agiu no coração de muitos, Ele implanta em nossa alma o amor em nosso coração e nós somos, então, por Ele redimidos. Nós que estávamos mortos, passamos a vida e temos agora implantado em nós o amor do Senhor, o mesmo amor que reina, então, nos céus. Isso se deu quando o nosso Deus nos salvou. Em segundo lugar, são aqueles que escolheram livremente a felicidade que flui do exercício e gozo do amor que existe no céu, acima de qualquer outra felicidade concebível. E em terceiro lugar, eles são aqueles que, pelo amor que há neles, estão no coração e na vida, em princípio e prática, lutando pela santidade. O amor faz com que anseiem pela santidade. O amor que está neles, que é o amor que é desfrutado pelos santos servos de Deus nos céus. Eles vivem como, irmãos? Vivem em santidade. Não foi isto que nós lemos hoje na revelação da vontade do nosso Senhor, como nos ensinou o apóstolo João em 1 João capítulo 3, a partir do versículo 2, nos diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Não desprezemos, irmãos, a doutrina maravilhosa da escatologia, do fim dos tempos, do encontro com o nosso Senhor, porque isso é algo que serve para guiar a nossa vida, de modo que vivamos, como diz o apóstolo Pedro, de modo santo e piedoso neste mundo. Em um santo procedimento diante do Senhor, vivendo uma vida de retidão, revelando em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossos atos, que nós somos verdadeiros cidadãos dos céus, que contemplam a Cristo por fé nesta vida, mas que um dia haverão de contemplá-lo
face a face e haveremos de vê-lo como ele é. É o que a palavra nos ensina. E a nossa fé, irmãos, nos fala sobre essa visão maravilhosa. Nós vimos hoje na pergunta de número 90 do Catecismo Maior, que nos ensina acerca do fato de que, especialmente, aquilo que nós desfrutaremos é da visão do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o que diz a pergunta de número 90 do Catecismo Maior de Westminster. Nós vimos hoje, diz assim: o que acontecerá aos justos no dia do juízo? No dia do juízo, os justos, sendo arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão postos à sua destra. E ali abertamente reconhecidos e justificados, se unirão com ele para julgar os réprobos, anjos e homens, e serão recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre libertados de todo pecado e miséria. Cheios de alegria, inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e fruição de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo por toda a eternidade. Essa a perfeita e plena comunhão que os membros da Igreja invisível desfrutarão com Cristo em glória na ressurreição e no dia do juízo. Contemplaremos o nosso Senhor, o que muitos chamam de a visão beatífica, a visão do próprio Deus. E como disse alguém escrevendo sobre o comentário, ele nos ensina o seguinte: Agostinho fala sobre a visão beatífica de Deus em A Cidade de Deus, respondendo a seguinte pergunta: veremos com nossos olhos físicos a Deus? E ele então escreve: se os olhos do corpo espiritual, após a ressurreição, não têm mais poder do que os olhos que possuímos agora, manifestamente, Deus não pode ser visto com eles. Eles devem ter um poder muito diferente se puderem olhar para aquela natureza incorpórea que não está contida em nenhum lugar, mas está em todo lugar. Pois embora digamos que Deus está no céu e na terra, como ele mesmo diz pelo profeta, eu encho o céu e a terra, não queremos dizer que haja uma parte de Deus no céu e outra parte na terra. Mas ele está todo no céu e na terra, não em intervalos alternados de tempo, mas ambos ao mesmo tempo, como nenhuma natureza corporal pode estar. O olho, então, terá um poder muito superior. O poder não da visão aguçada, como é atribuído às serpentes ou às águias, pois por mais aguçadamente que estes animais vejam, eles não podem discernir nada além de substâncias corporais, mas o poder de ver coisas incorpóreas. Possivelmente, foi esse grande poder de visão que foi temporariamente comunicado aos olhos do santo Jó, enquanto ainda estava neste corpo mortal, quando ele disse a Deus: conhecia a ti só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e cinza, como diz Jó 42, verso 5 e 6. Embora não haja razão para que não devamos entender isso a respeito dos olhos do coração, sobre os quais o apóstolo diz, em 1 Efésios 1,18, tendo os olhos do teu coração iluminados, mas que Deus será visto com estes olhos. Nenhum cristão duvida que aceita com fé o que nosso Deus e Mestre diz. Em Mateus 5, verso 8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem? Os puros de coração, os santos, os que foram santificados, verão o Senhor. Haveremos de experimentar também a visão de Deus e a fruição da visão de Deus, como diz o nosso catecismo. Nossa visão de Deus vem com amor e alegria, e a visão somada ao amor e alegria, os três
completam nossa felicidade no céu. E não é apenas uma experiência especulativa ou uma experiência contemplativa de modo nenhum. Nós experimentaremos isso no estado eterno. Como disse um puritano, um teólogo chamado François Turretini, ele diz, esta perfeição do intelecto pela visão beatífica de Deus será seguida por nada menos que uma consumação da vontade pela santidade absoluta e por um amor mais puro e intenso que surge daquela luz infinita e da intuição celestial dela. Através dela, nos apegaremos tão imutavelmente a Deus que seremos, em certa medida, transformados perfeitamente à sua própria imagem. E ele então, como disse Davi, no Salmo 17, verso de número 15, o salmo que expusemos, eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então, o mesmo teólogo continua dizendo, quando a oração intercessória de Cristo for plenamente respondida, a oração lá de João capítulo 17, e todos os crentes forem ressuscitados e forem um, assim como o Pai e o Filho são um em amor, como ensina o versículo 22 deste texto de João. E quando o amor com que o Pai ama o Filho está neles, como diz o ensino o verso de número 26 deste texto, esse amor não será mais imperfeito. Como o amor implantado em nossas almas aqui pelo Espírito Santo, que nunca é absolutamente purificado da sujeira, da luxúria e do amor próprio, mas será então puríssimo e perfeito, amando nada além de Deus ou em Deus. Essa será a nossa realidade no estado eterno, amando a Deus, em Deus, somente Ele, com toda alegria, pureza, satisfação e amor, para todo o sempre. Então, irmãos, no céu, nós contemplaremos a face do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Como disse então outro comentarista do Catecismo, ele diz assim, o Pai é visto e desfrutado, à medida que sua glória brilha na face de Cristo, ao conceder aos seus santos todas as bênçãos que ele prometeu naquela aliança eterna que foi estabelecida com e em Cristo. Seus propósitos de graça e todas as suas promessas tiveram seu pleno cumprimento nele, em Cristo. O Espírito Santo é visto como a pessoa que, pelo seu poder, tornou eficaz tudo o que foi designado pelo Pai e adquirido pelo Filho para responder ao fim que agora é alcançado, espalhando o amor do Pai e Filho em seus corações, habitando neles como seu templo e continuando e aperfeiçoando aquela obra que é tão gloriosa em seus efeitos e consequências. Neste aspecto, os santos têm comunhão perfeita e distinta com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que excedem muito tudo o que eles podem ter aqui. E é infinitamente preferível a todo o deleite que surge daquele prazer que eles têm da abençoada sociedade de criaturas perfeitas, às quais estão unidos. Isso junto ao nosso Deus eternamente. Como num catecismo escrito no passado, onde perguntas são feitas para que possamos compreender algumas dessas verdades que falamos até aqui sobre a visão do Deus triuno. Ele faz algumas perguntas e nos responde dizendo assim, algumas delas eu lerei. O que é que dará a maior satisfação aos olhos corporais no céu? Ele responde, contemplar aquele corpo glorioso e abençoado que está unido à pessoa do Filho de Deus. Nós contemplaremos Cristo, que está hoje nos céus, plenamente homem, plenamente Deus. Na glória haveremos de contemplar a Cristo. Uma segunda pergunta, a glória do homem Cristo Jesus não será indizivelmente superior à glória de todos os santos? E ele então responde sim, certamente,
Pois embora os santos brilhem como o sol, ainda assim, não eles, mas o Cordeiro serão a luz da cidade celestial, como ensina Apocalipse, capítulo 21, verso de número 23. Ele então pergunta qual é a diferença entre os crentes verem Deus aqui e vê-lo ali, nos céus. Ele responde, aqui eles têm apenas uma visão, por assim dizer, de suas costas, como Moisés. Mas lá eles verão sua face, como ensina Apocalipse 22, verso 4. É apenas uma visão passageira que eles podem ter dele aqui, mas lá nos céus, eles eternamente, sem interrupção, alimentarão os olhos de suas almas sobre Cristo. Como ensina o Salmo 17, verso de número 15. Mas alguém que sustenta e cita esse salmo para sustentar essa verdade gloriosa da contemplação eterna do nosso Senhor. Ele mais uma vez então pergunta com o que os olhos dos santos serão alimentados eternamente. Ele responde, eles estarão para sempre contemplando o seu amor infinito, suas verdades imutáveis e obras maravilhosas com a maior complacência e deleite, como ensina o Salmo 16, verso 11, tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude da alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ele pergunta mais, qual é o conhecimento experiencial, experimental que os santos desfrutarão de Deus no céu? Ele diz, é a participação da bondade divina em plena medida, acompanhada com o sentido mais vivo dela, no mais íntimo de suas próprias almas. Qual será o resultado da comunicação livre e da plena participação da vontade divina no santuário superior nos céus? Ele responde brevemente, semelhança perfeita com Deus e alegria indescritível. Por isso, diz o salmista, Salmo 17, verso de número 15, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face quando eu acordar e eu me satisfarei com a tua semelhança. Que coisa, irmãos, impressionante. E esta felicidade que nós desfrutaremos nos céus, que é a expectativa do salmista, ela é perfeita no céu e que se centra na visão e fruição de Deus, não passa de modo passageiro, mas eternamente. E então, mais uma pergunta importante. Por que a comunicação e a participação de Deus no céu são acompanhadas de uma alegria indescritível? Ele responde então, por causa da certeza indubitável e plena segurança que os santos têm da duração eterna do estado eterno. O desfrute de Deus sendo sempre fresco e novo para eles, através dos tempos da eternidade, pois beberão das fontes vivas de águas que brotam continuamente em abundância no estado eterno. Essa será a alegria dos santos. E para concluir, irmãos, eu vou fazer uma citação um pouco mais longa do que escreve Jonathan Edwards sobre essa realidade. Ele então nos diz, o próprio Deus de amor habita no céu. O céu é o palácio ou a câmara de presença daquele que é elevado e santo, cujo nome é amor, e que é tanto a causa como a fonte de todo o amor santo. O céu é a sua morada acima de todos os outros lugares. E este torna o céu um mundo de amor, pois Deus é a fonte do amor, assim como o sol é a fonte da luz. E, portanto, a gloriosa presença de Deus no céu enche o céu de amor, como o sol colocado no meio dos céus visíveis em um dia claro, enche o mundo de luz. O apóstolo diz que Deus é amor e, portanto, visto que Ele é um ser infinito, segue-se que Ele é uma fonte infinita de amor. Visto que Ele é um ser todo suficiente, segue-se que Ele é uma fonte de amor plena, transbordante e inesgotável.
E nisso ele é um ser imutável e eterno. Ele é uma fonte imutável e eterna de amor. Então ele diz, ali, mesmo no céu, habita o Deus de quem procede toda a corrente de amor santo, sim, toda gota que existe ou que já existiu. Ali habitam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, unidos como um só, num amor infinitamente querido, incompreensível, mútuo e eterno. Ali habita Deus Pai, que é o Pai das misericórdias e, portanto, o Pai do amor, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por ele. Ali habita Cristo, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da paz e do amor, que amou o mundo de tal maneira que derramou seu sangue e derramou sua alma na morte pelos homens. Ali habita o grande mediador, através de quem todo o amor divino é expresso para com os homens e por quem os frutos desse amor foram adquiridos, e através de quem eles são comunicados, e através de quem o amor é transmitido ao coração de todos os seres de Deus. Ali habita Cristo em ambas as suas naturezas, a humana e a divina, sentado no mesmo trono com o Pai, e ali habita o Espírito Santo, o Espírito do amor divino, em quem a própria essência de Deus flui e é exalada em amor, e por cuja influência imediata todo o amor santo é derramado no mundo e corações de todos os santos na terra e no céu. Lá, no céu, esta fonte infinita de amor, este eterno 3 em 1, é aberta sem qualquer obstáculo que impeça o acesso a ela, pois flui para sempre. Ali, este Deus glorioso se manifesta e brilha em plena glória, em raios de amor. E ali, esta fonte gloriosa flui para sempre em riachos, sim, em rios de amor e deleite. E esses rios desaguam, por assim dizer, em um oceano de amor, no qual as almas dos resgatados podem banhar-se com o mais doce prazer. E seus corações, por assim dizer, serão inundados de amor, e isso para sempre. Isso era o que com expectativa esse salmista nutria e aguardava. E é isto, irmãos, que todos nós que temos a mesma esperança devemos nutrir. E isto nós um dia, graças a Cristo, teremos a bênção de desfrutar para todo sempre. A bênção de desfrutar da presença, da visão e da fruição de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo para todo o sempre. E não há palavras que possam descrever com justiça quão precioso, quão deleitoso, quão maravilhoso será estar com o nosso Deus para todo o sempre. Um dia estaremos com Ele por causa de Cristo. Você deseja estar no estado eterno com Deus para todo sempre? Você deseja contemplar a face de Cristo? Arrependa-se do seu pecado hoje e corra para Ele. Arrependa-se da sua vida de iniquidade e corra para Cristo. Abandone os seus méritos, abandone a confiança em você mesmo. Volte os seus olhos para Ele. O contemple hoje como seu Salvador. E então um dia terás a graça de contemplar a sua face para todo sempre. A face de Deus revelada na face do seu Filho. Mas se você não se arrepender do seu pecado hoje, você um dia haverá de contemplar a face de Deus também. Mas não será a face paternal de Deus. Será a face de um Deus irado. E a palavra do nosso Senhor nos diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O momento oportuno é hoje. Creia em Cristo. Serás salvo, crendo nele, e terás a graça de habitar com o Senhor para todo sempre, numa habitação de alegria indizível e eterna. Amém. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti pela Tua palavra.
pela graça de ouvirmos uma exposição da Tua palavra, das Tuas doutrinas, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos como este servo santo Teu, Davi. Ou melhor, como Cristo. Uma vida de pureza, de santidade, de temor a Ti, de alegria no Senhor, de confiança absoluta, de plena satisfação com a Tua vontade para a sua vida. Ó Deus, ajuda-nos a estarmos satisfeitos com o Senhor nesta vida e a, com alegria, nutrirmos no nosso coração a expectativa de estarmos com o Senhor para todo sempre. Ó Deus, e ajuda-nos a neste mundo vivermos em santidade. Nós que temos esta esperança, a vivermos, ó Deus, uma vida consagrada a Ti. Ó Deus, livra-nos da tentação, livra-nos do pecado, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos de qualquer inclinação para tudo aquilo que é contrário à Tua vontade. Ajuda-nos a sermos santos como Tu és santo, a sermos puros como Tu és puro. E, ó Deus, compadece-te de todos aqueles que não conhecem a Teu Filho, assim como revelaste Cristo a nós, e nele encontramos salvação. Revela Cristo àqueles que não conhecem a Ti, a fim de que encontrem redenção. Ó Deus, tem misericórdia dos perdidos. Salva, ó Pai, nossos familiares. Salva, ó Deus, nossos filhos. Salva nossos irmãos. Salva todos aqueles que por nós são amados e que precisam, ó Deus, conhecer o Salvador do mundo, que é Cristo. E usa-nos, ó Pai, como instrumentos do Senhor para proclamarmos a Tua verdade a eles. Ó Deus, é o que nós Te pedimos. Gratos a Ti, por Cristo, e pela esperança da vida eterna. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.